Olá, meus irmãos, bom dia na paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Eu quero falar neste momento um pouco sobre servir a Deus. O que é servir a Deus? O que é seguir os passos de Jesus? Muitas pessoas acham que servir a Deus é basicamente ir para a igreja, participar de alguns cultos, dar alguma oferta, dar algum dízimo, fazer alguma boa ação, alguma coisa assim. Mas será que isso é servir a Deus? A Bíblia fala que essas coisas são louváveis diante de Deus. O que é louváveis? São exaltadas diante de Deus. Mas servir a Deus está muito além disso. Está muito além disso. Servir a Deus está implícito em renúncia. Eu tenho que renunciar à minha vida, às minhas vontades, aos meus prazeres, diariamente, para me poder servir a Deus. Caso contrário, eu não posso afirmar que eu sirvo a Deus se eu não nego a mim mesmo. E o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos para a Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Olha o que Jesus falou. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus, ele está falando aqui com seus discípulos, dizendo da seguinte maneira: se alguém quer vir após, o que é após? Vir depois de Cristo. Cristo, ele tem que, por quê? Cristo, ele tem que ser a nossa prioridade, ele tem que estar à nossa frente, ele tem que ser o nosso alvo. Mas Jesus, ele fala assim mesmo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a mim mesmo, será que é eu negar minha natureza? Será que é eu negar minha humanidade? Será que é eu negar minha família e tudo mais? Não. Negar a si mesmo é você que negar os prazeres que o mundo ainda envolve a sua vida. É você negar os costumes que o mundo ainda tem dentro de você. É você negar aquilo que a tua carne sente prazer e se dedicar exclusivamente a Deus. Jesus, ele é bem claro quando ele fala: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz, carregar a cruz. Cristo, quando ele carrega a cruz, ele não estava carregando apenas um madeiro nos seus ombros. Ele estava carregando a responsabilidade dos pecados de toda a humanidade. Ou seja, Jesus, quando ele carrega a cruz, ele está assumindo o que? Uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Responsabilidade de carregar os pecados e as culpas da humanidade para que a humanidade não perecesse naquele erro, naquele pecado. Ou seja, quando Jesus fala: negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, quer servir a mim, tu quer me seguir, tu quer ser um cristão verdadeiro, ou seja, então tu tem que negar a si mesmo, tu tem que negar os teus costumes, tu tem que negar a tua natureza pecaminosa, tu tem que negar tudo aquilo que o mundo te oferece, tudo aquilo que o mundo te coloca na tua frente como prazeres. E Jesus ainda fala: e tome também a sua cruz cada dia e siga-me. Jesus está querendo dizer que todo dia, além de eu negar a minha vida, além de eu negar os prazeres, além de eu negar tudo aquilo que o mundo me oferece, eu tenho que assumir a responsabilidade de servir a Deus, de seguir a Deus, a responsabilidade dos meus atos, a responsabilidade de que naquele momento em que eu estou seguindo a Deus, em que estou servindo ao Deus Todo-Poderoso, eu tenho a responsabilidade de me manter fiel, eu tenho a responsabilidade de manter uma vida santa, de manter uma santidade impecável diante de Deus e, acima de tudo, manter um testemunho para que através dos meus atos, para que através da minha atitude, para que através das minhas palavras, para que através do meu modo de vida, Cristo venha a ser visto, Cristo venha a ser louvado, Cristo venha a ser glorificado. O que está acontecendo com muitas pessoas hoje que estão servindo a Deus de qualquer maneira é que
estão na igreja são uma coisa, mas fora da igreja são outras, porque o seu testemunho, as suas condutas não condizem com o evangelho que muitas das vezes ela prega, não condizem com as mensagens que estão nos hinos que muitas das vezes ela louva. Ou seja, a pessoa fala, olha, ela é crente, eu não sabia que ela era crente, ela mora do meu lado, ela é meu vizinho há anos, eu não sabia que ela era crente. Por quê? Porque as atitudes não estão condizendo com a sua fé. As minhas atitudes têm que estar à altura da minha fé. As minhas atitudes têm que estar à altura do evangelho. As minhas atitudes têm que estar à altura do testemunho. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Ou seja, e ela também fala, se o sal não salga, de nada serve. Ou seja, nós temos que resplandecer a glória de Cristo. As nossas atitudes, nossos atos, o nosso caráter tem que resplandecer a glória de Cristo. Olha o que Paulo fala. Paulo diz da seguinte maneira, sedes meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Que ele era um imitador de Cristo, que ele tinha o caráter de Cristo, que ele procurava pensar como Cristo pensava, que ele procurava agir como Cristo agia, que ele procurava viver como Cristo vivia. Então é isso que nós temos que ter para nós hoje. Nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter uma mente guardada e lavada pelo sangue de Jesus, nós temos que ter uma mente com atitudes que venha condizer com o evangelho. Se o evangelho fala sobre amor, tenho que ser uma pessoa amável, tenho que amar as pessoas. Se o evangelho fala sobre santificação, eu tenho que ter uma vida santificada. O que é ter uma vida santificada? É ter uma vida separada, ou seja, ter uma vida exclusiva. Não estou dizendo para você viver 24 horas para Deus dentro de uma igreja, mas você precisa estar 24 horas com Deus dentro da sua cabeça e dentro do seu coração e através das suas atitudes. O que muitas pessoas acham hoje que servir a Deus é basicamente isso. Eu vou para a igreja, eu vou pegar uma Bíblia, eu vou comprar uma Bíblia dessa, eu vou botar no peito, eu vou para a igreja. E ali eu vou adorar, ali eu vou cantar, ali eu vou louvar e vou sentir a presença de Deus. Amém. Eu acredito que Deus abençoa pessoas assim. Mas eu preciso também ter uma conduta que venha fazer com que as pessoas que não são crentes venham olhar para mim e venham dizer, eu quero ser crente como esse rapaz. Eu quero ter uma vida como daquela pessoa. Não uma vida rica, porque Jesus não morreu para te dar carro, Jesus não morreu para te dar casa, Jesus não morreu para te dar dinheiro, Jesus não morreu para te dar riqueza, Jesus morreu para livrar a tua vida do inferno. O que acontece com muitas pessoas hoje que vão para a igreja achando que vão ficar rica. A Bíblia mesmo diz que o nosso tesouro, que a nossa riqueza não está aqui na terra, mas está lá no céu. A Bíblia também nos ensina que nós temos que acumular tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Ou seja, eu preciso ter uma vida, eu preciso ter uma conduta, eu preciso ter um caráter digno diante de Deus, para que Deus olhe para mim que nem como ele olhou para Jó e falou para Satanás, está vendo ali o meu servo Jó, homem fiel e íntegro, louvado seja Deus. Deus, ele tem que olhar para nós, tem que dar testemunho das nossas atitudes, temos que ser abençoados pelas nossas atitudes, ou seja, negue-se a si mesmo, negue os prazeres do mundo. Mas tu estás falando de uma maneira tão natural. Não, negar o mundo não é fácil, negar os prazeres que o mundo oferece não é fácil, não é fácil, mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir todo dia. Quando Satanás estiver tentando te levar para o mundo, tentando colocar o mundanismo na tua vida, no meio da tua família, repreenda em nome de Jesus Cristo, porque tu tem poder e tu tem autoridade para isso. Louvado seja Deus. E pega a sua cruz. Assuma a responsabilidade. A partir de agora eu sou um cristão. A partir de agora eu vou assumir a responsabilidade de ter uma vida, de ter uma conduta, de ter um testemunho diante de Deus, para que os homens vejam Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, sabe por quê o povo reconheceu Pedro como discípulo de Jesus na noite em que Jesus foi preso e quando Pedro nega Cristo 3 vezes? Ou seja, quando Pedro nega Cristo antes que o galo cantasse 3 vezes, desculpa. O povo reconheceu através das atitudes e da conduta de Pedro, porque Pedro andava ao lado de Jesus, Pedro vivia com Jesus, Pedro pensava igual a Jesus, Pedro era uma pessoa obediente, ele tinha um testemunho, tinha uma vida, tinha um caráter. E o povo olhou para ele e falou, vem cá, tu és amigo do Nazareno, tu andava com Cristo, eu te via do lado do Cristo. Ou seja, às vezes a gente acha que ninguém está vendo a gente. Às vezes a gente acha que as coisas que nós fazemos não estão sendo observadas por ninguém. Olha, Pedro negou a Cristo, mas ele estava sendo observado, ele foi reconhecido como uma pessoa que andava do lado de Jesus Cristo. Ou seja, às vezes a tua conduta, o teu testemunho, o teu caráter está salvando uma vida.
e você não está percebendo. Por quê? Porque pessoas estão vendo o testemunho de Deus na tua vida, pessoas estão vendo a conduta de Deus na tua vida, pessoas estão vendo o testemunho de Deus na tua vida, e estão ansiando e desejando ter uma vida como a sua, uma vida santa, uma vida digna, uma vida reta. Ou seja testemunho de Cristo na terra, seja porta-voz de Deus aqui na terra, seja a pessoa que Cristo levantou aqui na terra para fazer as boas novas, para levar a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus, negue-se a si mesmo a cada dia, assuma a responsabilidade e siga Cristo. Não é fácil? Não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Jesus mesmo falou, negue-se a si mesmo. Temos que negar todo dia nossas vidas. Temos que negar todo dia os nossos prazeres, temos que negar todo dia, muitas das vezes, aquilo que nos dá prazer, para poder fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Jesus mesmo ensina no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, ele fala assim mesmo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos buscar primeiramente a Deus. Que Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que precisa ser feito e realizado na nossa vida. Então vamos buscar a Deus, vamos rejeitar o mundo, rejeitar o mundanismo, rejeitar as ideologias satânicas, rejeitar as modinhas dentro da igreja que Satanás está lançando dentro da igreja, vamos rejeitar mensagens demoníacas, vamos rejeitar palavras de maldição, palavras negativas, vamos rejeitar tudo aquilo que Satanás tem feito para levar destruição para dentro da sua casa, e vamos assumir a responsabilidade de ser verdadeiros cristãos diante de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério e a tua igreja, que Deus abençoe cada passo que você dá nesta terra diante dos céus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.